Quanto beliscão, né? Por baixo da mesa. Verdade ou mentira? Quantas correção, quantas... Você foi um filho que deu muito trabalho para sua mãe, não? Mas a gente sabe que hoje é um dia tão especial. Eu queria dar um parabéns a todas as mães que estão aí. Você possa ter abraçado. Se a sua mãe não está presente, que você mande um abraço ou vá abraçar ou mande um recado. Porque às vezes é triste a gente estar longe da mãe, né? Dá vontade de... Nossa, né? A mamãe não está aqui hoje, então eu vou falar bastante mal dela, né? Eu vi essas crianças aqui, eu lembro quando a Sara, a Juju, estava desse tamanhinho, né? Agora é a Luísa, né? Então, mas que Deus possa abençoar vocês. Apesar de ser um dia das mães, o culto é direcionado ao Deus que criou todas as mães, amém? E a gente vai tratar de uma história de uma mãe que eu acho que ela é uma das histórias que sempre me marca muito, a vida de um homem de Deus e dessa mulher, a viúva de Sarepta. Talvez você já tenha ouvido falar dessa mulher. Nós vamos ler um texto lá em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo de 8 a 24. A Bíblia tem vários exemplos de mães, vários. Mas hoje a gente vai ler esse texto. E ver as lições que a gente aprende, não só as mães, mas os pais também, todos que estão aqui, lições que a gente pode tirar desse texto. Antes de ler, vamos orar? Pai Santo, quero agradecer ao Senhor por essa manhã, agradecer por cada criança que está aqui, que pôde cantar essas canções em homenagem às suas mães. Que o Senhor abençoe e dê sabedoria para cada mãe que está aqui. Também, Deus, como eu tenho pedido e como as igrejas do Brasil têm orado pelas mães do Rio Grande do Sul, pelo povo do Rio Grande do Sul, nesse momento de tão grande tribulação e dificuldade que eles estão passando, e que o Senhor possa, Deus, através da ação poderosa da Tua igreja, trabalhar no coração daquelas pessoas, que elas possam ser consoladas, que haja realmente solidariedade, que haja amor por aquele povo que está sofrendo nesse momento. E pedir também, Deus, que a Tua palavra possa preencher a ansiedade, o nosso coração nessa manhã, que a gente tenha mesmo, Deus, coração aberto, a mente aberta para aprender com o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis 17, a partir do versículo 8, diz assim: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei que uma mulher viúva te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e disse: Traz-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido, e há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos, eu vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro traz-me dele para mim um bolo pequeno, e traz-me aqui fora, e depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias.
Assim comeram ela e a sua casa em muitos dias. Da panela da farinha não se acabou e a botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim a trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me teu filho. Tomou-o nos braços dela e levou-o para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e deitou-se em sua cama. Então chamou o Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até essa viúva com quem me hospeda afligiste, matando-lhe o filho? Estendendo-te por 3 vezes sobre o menino, chamou o Senhor e disse: Ó Senhor Deus, eu rogo-te que faça a alma desse menino retornar a ele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino e trouxe-o do quarto à casa, e o deu à mãe, e ele disse: Vê, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a tua palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, essa história que não sei, talvez, se você conhece, a maioria daqui conhece muito bem a vida de Elias. Muitas vezes a gente foca muito na visão de Elias, né? Mas hoje eu quero focar na visão dessa mulher, dessa mãe, né? Dessa mãe viúva, né? O marido tinha morrido, a Bíblia não fala o motivo da morte do marido, mas fala que ela tinha um filho. E fala também e mostra que ela estava numa situação muito, muito, muito difícil. Todo Israel, todo aquele povo ao redor de Israel estava numa situação muito difícil. O que acontecia aqui? Foi colocado na boca de Elias para falar contra a idolatria do rei Acabe. Acabe casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era adoradora de um deus que era Baal, que era o deus da natureza e o deus da fertilidade, né? E Jezabel passa a olhar para o povo de Israel e forçar uma adoração a Baal. Não precisou forçar muito, né? Porque ela convenceu o próprio marido a adorar e prestar culto a Baal, né? Então o povo começou a olhar e esquecer de Deus, do Deus de Israel, do Deus que provê todas as coisas, do nosso Deus que provê tudo para nós. E é interessante como que um povo pode largar e abandonar um Deus tão maravilhoso, tão bondoso como nós, para adorar outros deuses. E naquele tempo, o que aconteceu foi isso: Acabe começou a fazer ofertas, fez um altar para Baal e começou a fazer cultos a Baal, e deixou Deus. Então Deus fala: bom, esse povo está trocando, né, o Deus vivo e verdadeiro para adorar um Deus que não tem sentido e não tem função nenhuma no mundo, porque todas as coisas, todas as bênçãos, tudo aquilo que acontece no mundo está no controle totalmente de Deus. Então Deus fala para ele: Elias, vai e fala para Acabe que vai ficar um tempo sem chover, para eles entenderem que esse Deus Baal não é nada, que quem produz prosperidade, quem produz riqueza, quem produz todas as coisas, quem ordena que a chuva venha e que ela venha, sou eu, né? Então Elias ora, né? E a Bíblia fala que por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. E aí Deus começa a cuidar muito tranquilamente de Elias, né? Lá no 17:1 fala assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, cuja a face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra, né? Então nem chuva nem orvalho houve nessa. Então começou a ter uma seca tão grande, uma escassez de alimento, e é nesse contexto que Elias é enviado, né? Depois de um tempo, provavelmente 1 a 2 anos, depois ele vai para a casa dessa viúva,
e provavelmente ele fica ali também 1 ano e meio mais ou menos na casa da viúva, morando com ela, né? E interessante dessa história, né, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que não com a mulher, não com Elias, mas com Deus. E nós não podemos perder essa questão do nosso coração, da nossa vida com relação ao Deus que nós servimos. Deus está no controle. Você crê nisso? Amém? Você crê que Deus está no controle? Nós estamos vendo um momento lá no Rio Grande do Sul com uma tragédia que a gente se entristece muito, mas será que Deus perdeu o controle? Deus está no controle. E Deus está no controle da situação, como Deus está no controle da situação que nós vivemos hoje, como Deus está no controle do coração de todos nós aqui. Ele olha para nós, Ele entende as aflições de cada uma das mães que estão aqui. Deus conhece seu coração, Deus sabe as aflições que você está passando, Ele não perde o controle. E Ele envia Elias, e eu acho bacana as coisas, Sarepta, né, onde Ele envia Elias, é o nome, significa forjar, significa refinar, né? Deus começa a trabalhar em Elias, né, trabalhando o caráter de Elias, né? E Ele manda para essa casa, para essa mulher, e Ele fala assim: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Sarepta e Sidom era o local onde as pessoas adoravam o deus Baal. Então todo aquele povo que adorava Baal, que vivia ao redor do povo de Israel, eles provavelmente eles estavam fazendo seus cultos, as suas orações a Baal, para que Baal interviesse na situação que eles estavam passando, né? Mas algumas pessoas, e essa viúva e todos esse povo conheciam essa história. Um homem chamado Elias orou e disse que não vai chover, e não está chovendo. E a gente clama para Baal e nada acontece, clama para Baal e nada acontece. Esse Deus de Elias é um Deus poderoso, né? Quando essa viúva vê Elias, ela vincula ele ao homem da oração. Ela vincula Elias, esse é o homem. Esse é o homem de Deus. Ela fala, é o homem de Deus, né? Então, Deus fala para ele, vai, demora-te lá, porque onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida, né? Então Deus, ele olha para a circunstância e fala, Elias, eu vou te mandar para um lugar onde Deus, o Baal é adorado, para uma mulher que é adoradora de Baal, mas que já está decepcionada com esse Deus, que não resolve nada para ela, e eu vou te mandar lá. E eu preparei o coração dessa mulher para te servir. É tão interessante para nós saber que Deus, Ele cuida e trabalha, né, no coração das pessoas. Lembra quando Jesus falou para os discípulos, enviou de 2 em 2, vão numa casa, encontre o homem de paz, e vocês vão ficar naquela casa enquanto vocês estiverem ali naquele local, e vocês vão orar, vão trabalhar naquela família, e vocês vão comer daquilo que eles tiverem, né? A estratégia de Deus sempre foi a mesma, né? Ele manda Elias, mas Ele não manda Elias cheio de mantimento, né? É interessante isso, né? Ele não manda Elias cheio de mantimento, Ele manda Elias sem nada visível para oferecer, nada visível para oferecer. Ele chega com a mão na frente e outra atrás, né, como quem diz. E quando ele chega naquela mulher, e ele vem nessa confiança, nessa fé que Deus fala para ele, eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, pela fé ele chega nesse lugar, pela fé ele se dirige até essa casa, e essa mulher, ela recebe Elias, né?
E é interessante que Jesus, quando está falando com o povo de Israel, quando a primeira pregação de Jesus, lá em Lucas capítulo 4, e o povo rejeita ele, Jesus dá esse exemplo, olha, eu não mandei Elias para a casa das viúvas de Israel, eu mandei Elias para a casa de uma mulher de Serepta, uma mulher que não me conhecia, né? Mas é uma mulher que estava sedenta de um Deus vivo e verdadeiro. Uma mulher que tinha um coração temente a um Deus, que ela entendeu que era poderoso. E aí Deus, né, provê para Elias, para a mulher, para o filho, tudo o que eles precisam. Não nada excedente, mas tudo o que eles precisavam para viver, né? A água ela já tinha, farinha e azeite, né? Então, Deus, Ele sempre cuida, né? E agora é interessante assim que a gente vai sair daqui dessa igreja, desse local, para um local em que a gente está de olho numa região em que tem muita gente muito pobre. E uma das estratégias que eu creio que Deus está fazendo é preparando o coração de pessoas lá naquele lugar, para que a gente possa ser recebido, né? Nós vamos bater em casa lá para evangelizar e tudo, e a gente vai entrar em casa e pessoas às vezes vão oferecer para nós um café, uma bolacha, qualquer coisa. E nós vamos lá, assim como Elias, em nome do Deus vivo e verdadeiro, amém? Nós vamos lá oferecer para eles aquilo que nós temos de mais precioso, que é um relacionamento com Deus que nós temos. Então, primeira coisa, e primeira lição, Deus está no controle. Deus cuidou e preparou todas as coisas. E Deus precisa de pessoas que tenham fé naquilo que Ele ordena, né? E aí a gente vai para a lição que a gente aprende com essa mulher, com essa viúva, né? E que o filho dessa mulher aprende com ela. Que uma tarefa de você como mãe que está aqui hoje é ensinar o seu filho a adorar um único Deus vivo e verdadeiro. Essa é a tarefa de você, mãe. De você olhar para o seu filho e saber que o relacionamento que você tem com Deus, se é que você tem um relacionamento com Deus, ele enxerga esse relacionamento e ele queira também caminhar com esse Deus. É principal, não tem nada mais essencial para mães e pais que os nossos filhos estejam no caminho do Senhor, amém? Não há maior alegria para nós do que isso. Não importa a riqueza, dinheiro, todas as coisas que eles possam ter. O que importa é que eles conheçam a Deus e sirvam a Deus. E olha que interessante dessa história, que quando Elias chega na cidade, né? Ele chegando na cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, né? Então a mulher, olhando a situação dela, né? Ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, o pensamento dela é assim, eu vou preparar a última refeição. A última refeição. Você já conviveu com uma pessoa tão sem nada como essa mulher, tão necessitada como essa mulher? Nós não sabemos o que é sofrimento, irmãos. Não sabemos o que é escassez, né? A pessoa que tem menos condição financeira não passou o que essa mulher passou. Mas ela está ali, continuando trabalhando, né? Pegando a lenha e o pensamento dela, né? Eu vou preparar uma última refeição para mim e para o meu filho. E você imagina o coração dessa mãe, né? Que o desejo dela é que o filho perpetue a descendência dela, né? O desejo dela é ter netos. O desejo dela é que aquele filho seja próspero, né? Então ela está preparando a última refeição, né? E aí Elias aparece naquele lugar e fala assim, olha, me traz um pouco d'água. Dá água para uma pessoa, tranquilo, você tem água, né? Aí ela sai para pegar água e ele fala assim, mais uma coisa, me traz algo para me comer, né?
É o que ele pede, eu quero um bolo, alguma coisa. E ela pega e ela fala uma coisa que é interessante. Traze-me um bocado de pão. Ele fala no 12, ela fala assim, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos. Ela ainda não via o Deus de Elias como o Deus dela. Mas ela entendia que Deus de Elias era um Deus poderoso. Ela entendia que o Deus de Elias era o causador de tudo isso que estava acontecendo. Ela usa a mesma frase que Elias usa para Acabe. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o meu Deus, né? Mas ela fala assim, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Nada tenho cozido. Aí ela fala, mas eu vou preparar alguma coisa para me comer e meu filho e nós morreremos. Essa era a esperança dela, é morte. Totalmente sem esperança. E aí a gente começa a aprender, né, com essa mulher e o que uma mãe tem que aprender. Primeira coisa é a obediência. A obediência que vem pela fé. Ele fala para ela, não, vai, prepara o bolo para mim e traz para mim comer. E será que você tem na sua casa só um pouquinho de comida, um cafezinho com bolacha, e chega uma pessoa lá e pede para você para comer aquilo, você tem o seu filho, você sabe que você vai tirar da boca do seu filho para dar para uma outra pessoa. Qual de vocês mães aqui que faria o que essa mulher fez? Alguma coisa aconteceu e Deus fala que Ele trabalhou no coração dessa mulher, mas ela enxerga Elias como homem de Deus. E ela enxerga o Deus de Elias como maior do que ela poderia imaginar. A ponto dela, pela fé, obedecer. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa mulher obedece aquilo que Elias pediu para ela, porque ela tinha fé. E a graça de Deus estava sobre a vida dessa mulher. E Elias, quando ele fala para ela isso, ele já tinha fé. Mas essa mulher, ela foi movida, é isso que Jesus elogia essa mulher lá em Lucas, porque ela manifestou fé na palavra que Elias estava falando, né? E uma coisa também que a fé gera é generosidade. Generosidade. Você é uma pessoa generosa? Mãe, você é generosa? Não só com seus filhos, né? Porque o meu filho eu dou tudo para ele, né? Mas você é generosa com outras pessoas? Você é capaz de tirar o pão da boca do seu filho para dar para uma outra pessoa? A generosidade dessa mulher, ela fica evidente, né? Porque ela entende que Elias pede um pouco, né? Então ela faz o bolo, prepara e dá para ele, né? Ela é fiel àquilo que Elias propôs para ela, né? E continua o texto, né? Ela traz um bolo, faz um bolo para ele, leva para ele, e depois aí o milagre acontece. Como eu falei, Elias não tinha nada para oferecer, a não ser a fé que ele tinha no Deus. E Deus fala para ele, Elias, você vai nesse lugar, e o que você vai oferecer para essa mulher é o que ela tem que comer, o que o filho dela tem que comer, o que você tem que comer, não vai faltar. E ele fala isso para a mulher, mas uma coisa é ele ter a fé. Outra coisa é ele esperar que a outra pessoa tenha fé. Por isso que Deus fala, eu preparei uma mulher lá. Eu preparei o coração dela para que ela aceite todas essas situações que você está colocando. E o texto continua. A farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Mais 1 ano e meio para frente, provavelmente. E aí ela está vivendo tranquila ali, comendo, agora há um vislumbre de esperança. Até chover eu vou ter tudo aquilo. Depois que chover, vamos plantar, vamos semear e Deus vai dar para mim o sustento para mim e para o meu filho.
Mas aí acontece a situação, no 17, depois disso adoeceu o filho da mulher, a dona da casa. A sua doença se agravou tanto que ele morreu. Quando essa situação acontece, o que passa pela mão, pela cabeça, mente de qualquer mãe, né? Geralmente eu vou achar um culpado. Mas ela não fala contra Deus, ela fala contra Elias. Que eu fiz, homem de Deus? Você veio até mim trazer à memória a minha iniquidade, o meu pecado. Né? É interessante que toda pessoa que tem fé em Deus entende que é pecadora. Então ela olha para a situação dela e fala assim: Elias, você veio para mim para mostrar o meu pecado, para revelar o meu pecado, e o meu castigo é esse. E esse sofrimento, ela culpa Elias e tudo, mas ela sabia, né, que de alguma forma a única pessoa que ela poderia apresentar a queixa dela e o sofrimento dela, ela era para o homem de Deus. Ninguém mais poderia ter uma solução para esse problema que é insolúvel, né? E aí a gente vai para um texto, lá em Isaías 41:10. Esse é um texto que a gente, depois de um tempo, caminhando com o Senhor, a gente começa em alguns momentos em que a gente atravessa um momento tão difícil, tem alguns textos que saem fora da Bíblia e entram na nossa mente para nos dar esperança. Esse texto, ele está no coração de Elias, né? Mas também depois ele vai estar no coração dessa mulher. Fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Não temas. Isso que é a palavra que a gente tem que falar para as pessoas que estão sofrendo. Essa é uma palavra que tem que ser dada para aquelas pessoas do sul. Quando você se volta para Deus no momento em que ninguém dá a solução, o Senhor é a nossa solução. O Senhor é o nosso auxílio, é o nosso amparo. Não temas, porque eu sou o seu Deus. E aí, Elias fala para ela: me dá seu filho. E ele pega aquele menino no colo, ele leva para o aposento em que a mulher o hospedou, ele deita o menino na cama e aí ele clama a Deus. E aí ele vai e se dirige a Deus, né? Quantas vezes a gente, num momento difícil, a gente até meio escondido, a gente vai e fala: Senhor, por que o Senhor fez isso? Né? O Senhor me trouxe aqui, eu estava cuidando dessa mulher, essa mulher está toda maravilhada com tudo aquilo que o Senhor tem feito, e agora o filho dela morre. Qual é o propósito disso, Senhor? Qual o propósito desse sofrimento tão grande? Né? Essa mulher já estava destinada à morte, não é? Eu vou fazer minha última refeição com meu filho e nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada na vida, né? Quando o filho morre, porque ela pensa: agora o meu filho vai viver, né? Quando ele morre, ela fala: nossa, que Deus é esse? Que castigo é esse? Elias vai e se coloca diante de Deus. E nós, muitas vezes, a gente tem que se colocar diante de Deus, é o único que pode dar a solução para nós. Ele fala assim para Deus: Deus, eu rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Nunca, você pode ler toda a Bíblia daqui para trás, não tem nenhuma ação de Deus de ressuscitar ninguém. A primeira ressurreição de uma pessoa que há na Bíblia relatada é esse momento aqui. Elias pede para Deus algo que ninguém nunca tinha pedido. E ele fala: Senhor, o propósito do Senhor para a minha vida é maior do que tudo isso. E o Senhor pode. Eu creio que o Senhor pode.
O impossível Deus pode. Amém? Aquilo que é impossível. Tem muitas mães que o filho está morto nos seus delitos e pecados. Muitas mães que o filho está morto, que está longe do Senhor. E nós temos que colocar e apresentar esse filho diante de Deus. E a história continua. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. E aí vem a situação. Elias tomou o menino, da mesma forma que ele toma da mulher, ele leva para ela e fala assim: seu filho vive, vê, seu filho vive. Agora, qual de nós aqui que imagina que a história dessa mulher acaba aqui, tá? Depois do 24 acaba a história dela. Qual de nós aqui duvida que essa mulher foi uma adoradora do Deus vivo e verdadeiro? Qual de nós aqui não imagina que essa mulher falou desse Deus para esse filho, que não viu nada disso, tá? O que Deus fez para ele. Qual de nós aqui duvida disso? E ela fala assim: então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nós todos somos chamados para pregar o Evangelho, né? Nós todos somos chamados para falar desse Deus vivo e verdadeiro. Será que as pessoas que olham para mim, para você, falam assim: agora eu sei que a palavra do Senhor na sua boca é verdade? Você, mãe, será que seu filho vai olhar para você e falar assim: a palavra do Senhor na sua boca é verdade, mãe? Né? Então, assim, Deus, ele vai trabalhando progressivamente na vida das pessoas, né? A vida de Elias, a gente sabe o destino que vem lá para frente. Elias tem ainda batalhas e tudo, inclusive com os profetas de Baal. Mas a vida dessa mulher, de conhecimento de Deus, de olhar para Deus, de confiar em Deus, nos momentos difíceis, nos momentos em que ela praticamente perdeu a esperança, mas o que se manteve foi a fé, né? E ela viu a glória de Deus, e ela viu a grandeza de Deus. E eu queria que nós, como igreja, que conhecemos esse Deus, porque esse Deus, ele é vivo e verdadeiro e continua sendo esse mesmo Deus. Que a gente possa falar para as pessoas e pregar para as pessoas que esse Deus é realmente quem ele é. Que esse Deus faz coisas impossíveis, que esse Deus pode mudar totalmente aquilo que está acontecendo lá no sul. Lá no sul não é seca, lá no sul é chuva, em outros lugares são seca, mas o que Deus quer que o homem volte-se para Ele, porque o sofrimento que existe no mundo é porque o homem vira as costas para Deus. Ele vira as costas para Deus, ele começa a viver a vida dele como ele quer. E as coisas que Deus permite que aconteçam é para que as pessoas olhem para o Senhor. E as coisas que Deus permite que aconteçam é para que eu e você, como cristãos, como pessoas que amam ao Senhor, possamos ser conhecidos como homens de Deus. E lembra o seguinte, não é aquilo que você tem: eu vou pegar, eu vou acabar com a tristeza que tem lá, eu vou levar dinheiro, vou levar comida, vou mantimento. Elias não leva absolutamente a nada, a não ser o maior e mais precioso bem que ele tem, que é o Senhor, que é a fé no Senhor. Ele chega, como eu falei, de uma mão na frente e outra atrás, e ele olha para aquele povo, ele olha para aquelas pessoas, para aquela mulher, ele olha para o povo de Israel e pensa: esse povo tem que se voltar para Deus. E essa mulher crê, e essa mulher tem fé, e essa mulher vê a glória de Deus. E essa mulher tem os filhos o filho no braço de novo. E ela tem a esperança de tudo aquilo que ela sonhou para o filho e para ela mesma, né? E Deus,
Ele está olhando para esse mundo que nós vivemos. Quantas mães não têm um sofrimento, que estão sem esperança? Quantos pais estão sem esperança? Quantos filhos, né, estão sem esperança? E a esperança está em Cristo e em Deus. Então, para nós mães, para vocês mães, para nós mães, né? Para vocês mães, para nós também. A gente precisa ter fé no Senhor. Confiar que Ele proverá tudo aquilo que a gente precisa. A gente tem que ser obediente àquilo que Ele nos ordena, pela fé. A fé é a certeza de fatos que não se veem, né? Essa mulher não tinha visto nem azeite nem farinha na botija, mas ela creu. Essa mulher foi generosa de uma forma em que dificilmente a gente vai ser testado. Generosa de dar aquilo que era a única coisa que ela tinha. Partilhar algo que era a única coisa que ela tinha. Geralmente a gente dá o que está sobrando. Mas ela deu tudo o que ela tinha. Isso é generosidade. Essa mulher, pela generosidade, ela foi grata também a tudo que Deus tinha feito. E uma coisa que eu queria que você, como mãe, pensasse, para a gente terminar esse culto, é que, assim como esse gesto simbólico, né, de Elias pegar aquela criança morta no colo, que vocês, mães, apresentassem seus filhos diante do Senhor, para que eles possam ter uma vida plena com o Senhor. Se eles não conhecem o Senhor, que você peça que Deus haja na vida do meu filho, para que ele possa crer. Traga ele da morte para a vida, das trevas para a luz. Ora pelo seu filho. Coloque seu filho diante do Senhor. Fala: Senhor, eu peço que o meu filho um dia possa crer nesse Deus que eu creio. Se ele já crê, eu peço que o meu filho caminhe com esse Deus com fidelidade, com obediência, seja generoso, que tenha fé, né? Uma fé acima de todas as coisas. Nós podemos colocar os nossos filhos na presença do Senhor. Amém? E se você está com seu filho aí perto, vamos fazer um final de culto com pais e filhos juntos. Se a sua mãe não estiver aí, né? Adota uma mãe aí, né? Fique junto, vamos orar como família. E os filhos orem pelas suas mães, e mães orem pelos seus filhos. Vamos, nesse tempo, sai do seu lugar, vai procurar o seu filho. E depois nós vamos encerrar esse culto.